Estados alterados de consciência, sejam positivos ou negativos, transcendentais ou psicóticos, e a questão da elaboração, da fermentação, da digestão da experiência. Lendo aqui um pequeno trecho de Alquimia, uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Jung, de Mary-Louise von Franz, que coloca um pouco aí, dá um ponto de reflexão bastante interessante sobre a questão da metabolização das experiências, independente de quais elas sejam, para um nível supraconsciente ou, por assim dizer, para fragmentação em níveis inconscientes. Uma das mais destrutivas síndromes no intervalo psicótico ocorre quando as pessoas são sobrepujadas por experiências emocionais ou alucinatórias e não podem expressá-las. Logo que elas se sentem capazes de contar essas experiências a alguém, já não são completamente psicóticas. A primeira fase terminou. Se elas podem dizer alguma coisa a respeito disso e podem descrevê-la, ainda que de um modo hesitante ou simbolicamente, se são capazes de desabafar de alguma maneira, já não estão mais perdidas e o processo de cura já está em andamento. O pior é quando a coisa é tão esmagadora que as pessoas ficam simplesmente pálidas, afundam na cama e tornam-se catatônicas. Sabemos que elas estão passando pelas mais tremendas experiências interiores, mas exteriormente jazem na cama como um pedaço de madeira e recusam alimento. Quando se reanimam, começam a gaguejar e falar do que viram, isso já é uma melhora, pois encontraram então um modo de expressão. É extremamente importante, por conseguinte, se tivermos que considerar tal possibilidade, que tratemos tais pessoas como se tivessem uma psicose latente e lhe proporcionemos uma tremenda quantidade de conhecimento simbólico. Se suspeitarmos de uma possível irrupção ou invasão do inconsciente coletivo, devemos incutir nessas pessoas o máximo que pudermos de conhecimento simbólico, fazendo-as ler Jacob Boehme, textos alquímicos e mitologia, tanto quanto possível. Elas não saberão porquê e poderão até pensar que isso é um tanto estranho, mas, depois, se a experiência avassaladora chegar, elas talvez possam expressá-la ou pelo menos descrevê-la. Se pudermos fazer isso suficientemente bem, isto é, preparar terreno mediante a antecipação do conhecimento simbólico, mesmo que elas ignorem o seu uso, depois, quando a experiência se apresentar, elas já possuirão uma rede na qual poderão captá-la e reexprimi-la. Contou-me o Dr. Jung que teve, certa vez, o caso de uma médica muito racional e de horizontes mentais um tanto acanhados. Era uma médica estrangeira que estudara psiquiatria e queria submeter-se a uma análise didática. Ele reconheceu imediatamente que essa colega tinha uma psicose latente e que a situação era bastante perigosa. Em vez de realizar uma análise didática comum, Jung decidiu abarrotá-la ao máximo de conhecimentos simbólicos, história da religião, mitologia, tudo o que sabia então sobre alquimia, etc. Em virtude de sua forte transferência, ela engoliu tudo, mas não percebeu muito bem o que isso teria a ver com o seu caso. Depois, regressou ao seu país e, de repente, a coisa explodiu e ela saltou por uma janela do hospital em que trabalhava. Apenas fraturou ambas as pernas, mas quando foi levada de volta ao hospital, estava louca e furiosa e havia desaparecido completamente num episódio psicótico. O médico que a tratou escreveu ao Dr. Jung sobre o desenvolvimento do caso e descreveu como, 3 dias após ter estado, que se poderia chamar completamente louca, dizendo coisas tipicamente psicóticas, ela começou a recordar algumas das coisas simbólicas que havia lido e o que Jung lhe dissera a respeito delas. Ela começou dando certa ordem a tudo aquilo e em torno desse material formou-se o núcleo de uma nova personalidade. Após 3 semanas ela estava fora de perigo e perfeitamente normal. O que ela ouvira e lera tinha então vindo em sua ajuda e habilitara a conter aquela arrasadora experiência emocional no quadro de referência de um entendimento simbólico. Então, esse é um pequeno trecho de Alquimia, Mary-Louise von Franz, uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Gustav Jung. E quis ler esse pequeno trecho porque ele tem uma questão muito interessante. Seja uma experiência de desagregação, um caráter psicótico, ou mesmo experiências de transcendência, algumas experiências de aberturas supraconscientes, ao invés de mergulhos subconscientes, como sejam rituais xamânicos, através de práticas corporais muito fortes, é muito interessante, de alguma forma, a gente ter parâmetros que tragam a gente de volta para um registro de familiaridade. Isso pode ser dado tanto pelas ampliações culturais, mitológicas, simbólicas, como que ela citou, mas principalmente o que eu observo também, quando a gente tem um registro de prática corporal, energética, respiratória, em que a gente consegue transitar de estados excitados para calmos nisso, massagens na água, tudo que envolve o toque, essa questão do aconchego ou da validação mamífera fisiológica mais básica,
quando a gente tem experiências, seja de confusão mental, ou eventualmente experiências mais luminosas, mais transcendentes, mais suprarracionais, é de extrema importância quanto mais rico a gente tem esse repertório, que pode ser compartilhado com outras pessoas em outros grupos, não necessariamente qualquer pessoa, qualquer grupo, mas com algum vínculo de confiança, essas experiências, por assim dizer, abaixo do pessoal, de desorganizações psicóticas ou suprapessoais, às vezes beirando ali o angelical, quando a gente traz de volta para o registro pessoal, e não apenas interpessoal, mas também cultural, e nisso psicologia analítica de Jung fala muito da questão das correlações culturais, simbólicas, religiosas. Quando a gente tem essa estrutura conceitual, essa estrutura de interpretação e de comunicação, mesmo antes da gente ter determinadas vivências, quando a gente as tem, elas têm uma intensidade muito grande, a gente tem a capacidade de metabolizar, eventualmente a capacidade de digerir a experiência, quando o recheio da experiência já tem um esqueleto anterior, e por esqueleto entendendo aqui então, por exemplo, a capacidade simbólica, ou mesmo a capacidade organísmica desenvolvida em contextos de cuidado, de absorver determinados níveis de maturação. Quando a gente tem esse esqueleto, o recheio das experiências, ou eventualmente quando as experiências avassaladoras acontecem, permite que, quase que impõe uma certa desorganização, mas eventualmente a capacidade de reorganização, de trazer isso para um registro de enriquecimento pessoal, acaba sendo mais provável. Então é muito interessante, como no texto ela colocou, o conhecimento simbólico podendo ser um profilático para futuras experiências avassaladoras, ou as situações de cuidado que envolvam registro físico, de respiração, de toque, desses registros mamíferos mais primitivos, também tem essa função profilática, para quando a gente eventualmente entra em estados um pouco mais... a gente consiga trazer para o básico, para o lento, para o sereno, para a simplicidade do aqui e agora. Ou seja, pode ter eventualmente os fogos de artifício, ou as experiências extremamente desorganizantes, mas quando a gente tem esses registros, seja no nível mais simbólico, no nível de correlações culturais, mitológicas, um anteparo espiritual, e também esses anteparos desses níveis bem concretos de se ser cuidado nesse registro do corpo, o registro das experiências, o degradê das experiências avassaladoras, sejam por serem positivas, quase místicas, ou por serem fragmentadoras psicóticas, tem condição de entrar num centro de gravitação pessoal e ter um tipo de metabolização muito interessante. Então, é bem interessante isso, né? Às vezes, quando experiências muito fora do comum, o quanto a preparação para metabolizar as experiências é grande parte aí, eventualmente, do que facilita o enriquecimento da alma humana ou de uma maturidade emocional, de uma ampliação de um leque de envergadura experiencial. Como a gente pode ter diferentes níveis e envergaduras de experiência sem ficar totalmente destrambelhado ou sem ficar totalmente envaidecido e em questões de soberbo. Então, Alquimia, uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Jung, Mary-Louise von Franz, com esse trecho aí bastante interessante que eu quis compartilhar para colocar essa reflexão.